Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Bem, neste vídeo vamos falar sobre o Galo, que terá o comando do Cuca. Esse treinador que é muito querido por grande parte da torcida do Galo. O Cuca que volta à cidade do Galo para gerar enormes expectativas em relação à possível conquista de uma nova Libertadores de América pelo clube. Bem, aquele Galo doido que levou, inclusive, a equipe ao título. Em alguns aspectos pode até mesmo ser repetido pela forma como o Cuca vê futebol, a forma como ele entende futebol, e pelo elenco, inclusive, por alguns jogadores do elenco do Galo, é muito possível que a fórmula seja repetida. O Cuca vem tentando repetir essa fórmula em alguns clubes por onde passa, nem sempre tem um elenco à altura para isso, nem sempre também consegue, em função também do seu trabalho, que nem sempre tem sido dos melhores, mas o fato é que há uma conexão entre o Cuca e o Galo, e há jogadores no elenco desse Galo que podem ser muito úteis para a forma como o Cuca quer fazer o jogo acontecer. O que ele vai receber no Galo é, de fato, um elenco primoroso, um verdadeiro transatlântico, gente, que precisa de um comando muito bom, um comando muito autêntico, um comando no qual aquele que comanda, o seu chefe, precisa ter muita personalidade. E, nesse sentido, acho que o Cuca pode sim fazer um trabalho interessante no Galo. Mas ele chega para substituir o São Paulo. Sim, isso, de certa forma, gente, não deixa de ser um problema, porque a gente tem aí a oposição entre modelos de jogo, entre visões muito diferentes de jogo. O ideal é sempre que os dirigentes procurem um técnico que mantenha uma proposta anterior. Nem sempre isso é possível. E nem sempre também isso é garantia de que as coisas vão funcionar muito bem. Contudo, este Cuca que chega hoje para o comando do banco de reservas do Galo é um técnico que vai substituir um treinador que deixou o Galo recentemente, naturalmente, mas que é o mesmo que ele substituiu lá no Santos. É claro que aquele Santos tinha um elenco muito mais carente de possibilidades para o Sampaoli, o que obrigou um técnico argentino preguiçoso, extremamente preguiçoso, a tirar várias ideias, a fazer com que muitas de suas ideias de futebol, que são muito boas mesmo, quando ele não está preguiçoso, acontecem. Então ele fez algumas boas ideias acontecerem. Ele trabalhou a confecção de muitos jogadores com muito mais detalhe, com muito mais esforço. Ele, inclusive, o que ele fez? Ele empoderou muito a equipe numa proposta de jogo, que era uma proposta ofensiva de tomada total do campo do adversário, mas também, até em função de não ter homens muito apropriados para isso, ele também trabalhou muito outras possibilidades lá no Galo. E nesse sentido, ele acabou trabalhando demais a qualificação de alguns atletas. Então, aquele Cuca, ele chega no Galo, ele pega ali uma herança deixada pelo Sampaoli. Curiosamente, não que o Cuca necessariamente mantenha aquilo que ele encontra, muito longe disso, mas a forma como o Cuca gosta de praticar futebol, gosta que suas equipes joguem em campo, encontrava no Santos intérpretes para aquela proposta. Então a coisa acabou funcionando muito bem. O Cuca fez uma campanha no Santos fantástica, pode fazer também no Galo uma campanha muito interessante, ainda que substitui o São Paulo, que foi no Galo um técnico bem diferente daquele que foi na equipe de Vila Belmiro. Bem, mas a proposta vai mudar naturalmente. A gente vai ter agora algo muito diferente e aí, nesse sentido, alguns jogadores vão precisar realmente de se adaptar. Ficaram muito tempo ali naquela visão de futebol, naquela prática, nos treinos e na prática dentro de campo, de um tipo de jogo. Eles vão ter que ser recapacitados para isso. Alguns deles nem tanto, mas um ou outro sim. Mas há coisas que o São Paulo deixa no Galo que também o Cuca pode aproveitar muito bem. Há coisas que o São Paulo deixa no Galo que ele vai precisar mudar, vai precisar adequar, mas há coisas que ele também pode aproveitar muito bem. Vamos discutir isso aqui. Como é que o Galo do Cuca vai jogar? É o jogo direto. Em todas as equipes que o Cuca tem passado nos últimos anos, é isso que ele tem tentado fazer. Inclusive foi assim no próprio Santos. A tentativa de fazer o jogo direto, verticalizado ao extremo, um jogo extremamente vertical, com transições muito rápidas, e com jogadores que, quando pegam a bola, a primeira coisa que pensam é chegar o mais breve possível no entorno da área dos seus adversários. Bem, a gente tinha, portanto, em alguns momentos a gente tinha situação de construção de jogo.
não era só esse jogo rápido. Havia sim momentos de construção, de tentativas de construir no entorno da área dos seus adversários. Quando isso ocorria, esse tipo de jogo, esse tipo de construção no entorno da área dos adversários, recebia ali a proximidade de alguns jogadores que vinham de trás, como por exemplo os laterais, que tendem com o Cuca a fazer um jogo por dentro, né, a virarem meio-campistas. Então, nesse sentido, o Guga não vai perder nada, não vai precisar mudar muita coisa, né? Nessa situação de construção, os laterais tendem, inclusive, a ajudar muito, acabam centralizando bastante o jogo, mas esse jogo acaba sendo construído sobretudo a partir do círculo central, a partir do corredor central, na verdade, né? É um tipo de jogo de construção que está próximo à área do adversário, mas que ocorre, geralmente tem ali, que precisa ter alguma mente cerebral ali para fazer esse jogo, ou seja, ele acaba sendo pensado a partir do corredor central. E nesse sentido, o Cuca vai ter um grande intérprete para esse tipo de jogo, que é o Nacho Fernandes. Pode ter também o Zarate em alguns momentos, pode ter os dois na equipe em alguns momentos trabalhando esse tipo de proposta. Pode ter jogadores como o Natan, como o Johan também participando desse tipo de proposta ativamente ali pelo corredor central, nos momentos de pressão, de construção, né, no campo de ataque. Esses momentos, volto a dizer, não são muitos, porque o jogo do Cuca e que ele vai praticar no Galo provavelmente é o jogo direto, vertical e com chegadas breves, o mais rápido possíveis, à área dos seus adversários. Bem, a gente vai ter, portanto, quando a gente pensa a saída de bola, a gente vai ter ali, geralmente quando essa saída de bola for feita pelo zagueiro, em geral ela é feita pelo zagueiro, em algumas situações o zagueiro costuma conduzir a bola. Quando isso ocorre, né, esse zagueiro busca conduzir a bola pela lateral. Quando ele pega a bola e tenta conduzi-la pela lateral, ou os dois laterais da equipe tendem a aprofundar, tendem a avançar, né? E quando avançam, mais ou menos até a linha do meio de campo, eles não ficam abertos, eles também entram, eles acabam buscando o corredor central. Quando eles buscam o corredor central, ao mesmo tempo que isso acontece, os dois ponteiros, os dois jogadores dessa linha de três atacantes, porque a gente vai ter provavelmente um 4-3-3, esses dois ponteiros, eles aprofundam muito o campo. Então a gente tem, portanto, um zagueiro fazendo uma condução rápida, que não é uma condução, por exemplo, que vai demorar muito, mas é uma condução que a gente vê no Galo sendo feita, sobretudo pelo Júnior Alonso, né? Então a gente vai ter, portanto, esses laterais nesses momentos avançando e centralizando. Ao mesmo tempo, os dois pontas muito abertos. Os meias fazendo ali uma rotação, né, muito dinâmica. O que vai acontecer nesse sentido? A gente vai ter muitas linhas de passe sendo criadas. Quando se cria linhas de passe, o passe é muito mais fácil de acontecer, minha gente. Por que uma equipe erra muito passe? Porque às vezes a formação, a construção das linhas de passe não são bem feitas. Isso exige muito treinamento, exige muito entendimento do que acontece no jogo, muita leitura dos espaços, muito ataque aos espaços por parte dos jogadores. Ataque a espaço aqui no Brasil, sobretudo lá no ataque, é algo que aqui no Brasil não fazemos com muita eficiência. Bem, então a gente vai ter muita linha de passe nesse tipo de postura. Não significa que o Júnior Alonso, por exemplo, ou mesmo o Hever, em alguns momentos, vai conduzir muito a bola, né? Mas essa condução vai ter inicialmente por um zagueiro, né, sendo feita por um zagueiro, que pode acionar perfeitamente um jogador meio-campista que vai recuar para pegar essa bola e seguir com essa condução. Da mesma forma, a gente vai ter os dois laterais entrando por dentro, os dois ponteiros avançando, aprofundando muito o campo, né, abrindo ao máximo a defesa para que, pelo corredor central, neste momento também, alguns jogadores cheguem. Pode ser, por exemplo, um outro lateral, pode ser um outro jogador daquela linha de três no meio de campo, pode ser dois jogadores, enfim. Neste momento, a equipe do Galo provavelmente vai ter muita gente ali no entorno da área para receber a bola, inclusive o centroavante, né? Bom, a gente vai ter, por exemplo, uma linha de três muito importante ali. Acho que a linha de três que fica à frente, por exemplo, da defesa, ela de certa forma é muito mais, de certa forma não, ela é muito mais importante para o jogo do Galo, vai ser muito mais importante para esse jogo do Galo do que a linha de ataque. Então a gente vai ter um 4, né? E 3-3. Essa segunda linha de 3,
ela vai ser muito mais importante para esse jogo. Ela é vital, ela é fundamental para que esse jogo vertical, né, de aceleração em alguns momentos profunda aconteça na equipe do Galo. Então a gente vai ter ali, por que é importante? Porque esses jogadores, eles precisam ter, eles precisam saber exercer a pressão ao portador da bola. Essa pressão ao portador da bola às vezes acontece com muita compactação em torno do portador. Quando essa bola é recuperada, em geral, os jogadores que estão mais compactados, eles se desdobram, eles saem, eles abandonam, né, a proximidade ao portador da bola e tendem a correr para o campo de ataque, né? Quando essa recuperação ocorre no meio de campo, ocorre ali no campo de defesa, por exemplo, esses jogadores, eles praticamente esquecem o portador da bola e correm, né? Avançam com muita rapidez para o campo de ataque para gerar opção de passe em velocidade, né? Então a gente vai ter ali, portanto, quando a recuperação é feita, muitos jogadores se descolando ali, né, da compactação, se descolando do portador da bola para gerar também recepção para o passe. Gerando opções de recepção para o portador da bola. Tudo isso em muita velocidade. Vai ser um jogo rápido, como eu disse, um jogo muito vertical. A intenção é chegar, como eu disse, o mais breve possível à área dos adversários, né? Essa linha de 3 é importante para exercer essa pressão ao portador da bola em várias fases do campo, lá no ataque, no meio de campo e também na defesa. Essa linha de 3 é vital. Então ela precisa de jogadores muito dinâmicos. Essa linha de 3 é muito importante também para fazer um recuo. Na situação, por exemplo, de marcação, quando a equipe do Galo sofrer pressão, a gente vai ter provavelmente esses volantes, esses meio-campistas, né, recuando e muitas vezes inclusive, se infiltrando ali na área, se infiltrando entre os zagueiros. Nesse momento os zagueiros vão lateralizar, né, para receber esses um ou dois meio-campistas ou até 3 meio-campistas, momento em que os laterais, né, vão sair das laterais propriamente ditas e vão tentar ocupar ali a frente da área. Ou seja, muito povoamento à frente do gol, né, à frente do arco, para dificultar ao máximo possível as investidas da equipe adversária. Portanto, em situação em que o Galo sofrer muita pressão, o que a gente vai ter? A gente vai ter 2 ou 3 meio-campistas recuando, 1, 2 ou 3 vão entrar, inclusive, dentro da área, né? Neste momento, os 2 zagueiros vão lateralizar, os laterais, por outro lado, vão para, né, a frente da área, né? E tudo isso para gerar ali um povoamento muito grande da área do Everson ou do Rafael para evitar que a equipe adversária consiga fazer gols. Curiosamente, no Santos, quando a equipe do Santos tentava fazer isso, esse era o momento em que a equipe às vezes mais deixava problemas, gerava problemas. Por quê? Porque, em geral, com os zagueiros nas laterais, e os laterais ali pronto, inclusive, nessa situação, os laterais, se eles recuperam a bola, a tendência é que eles avancem pelo corredor central. Então a gente via problemas ali, por exemplo, nas laterais, quando as equipes adversárias sabiam utilizar-se muito bem dessas brechas, acabavam gerando muito problema para o Santos, para o Peixe, dirigido então pelo Cuca. Mas tudo é questão de aperfeiçoamento, né? Bem, a gente vai ter, portanto, como eu disse, nessa linha de 3 à frente, né, da linha defensiva, a gente vai ter jogadores extremamente dinâmicos. Em geral, o Cuca não gosta muito que esse jogador que fica no centro ali da linha de 3 seja um jogador de muita criatividade, né? É importante que o jogador seja criativo, mas não estamos falando, por exemplo, em meias ofensivos mais clássicos. Estamos falando, por exemplo, de jogadores que sejam, sobretudo, dinâmicos, que tenham muita mobilidade. Então, de cara, a gente percebe que jogador como o Natan, por exemplo, pode perder espaço nessa proposta. Jogador como o Zarate pode perder espaço nessa proposta. Ele quer jogadores dinâmicos, jogadores rápidos e não é para pensar muito o jogo, gente. É para ser rápido. É para pegar a bola e, no automático, tentar acionar o mais rápido possível jogadores que estão avançando, que estão progredindo para o ataque. Então, nesse sentido, essa linha de 3 também, à frente da defesa, ela importa muito também, vai importar demais para a questão do contragolpe. A geração do contragolpe é vital para essa equipe do Cuca. Bom, na situação defensiva a gente vai ter, em alguns aspectos, uma formação de 4-3-3 ou 4-2-3-1. Ele usa preferencialmente 4-3-3, em algumas situações o 4-2-3-1. Esse 4-2-3-1 ou esse 4-3-3, na situação em que a equipe do Galo receber a pressão,
pode se transformar no 4-1-4-1 ou, né, no 4-4-2. Em geral, quando for o 4-1-4-1 com um jogador à frente, né, a saída para o contragolpe vai tentar ser materializada, né, vai tentar se materializar, vai tentar acontecer através de passes, de associação, de maiores associações entre os jogadores. Embora os jogadores vão tentar progredir com muita velocidade, eles vão tentar se associar nessa progressão. Quando nós tivermos o 4-4-2 em situação defensiva, né, quando o Galo apresentar dois jogadores ali um pouco mais avançados, então nesse caso é muito provável que a saída para o contragolpe ocorra através de lançamentos, através de bola longa. Por quê? Porque aí, na situação de bola longa, o Galo vai ter dois jogadores para se associarem lá no campo de ataque, na briga pela bola, numa situação muito mais favorável para recuperar essa bola na disputa, né, e chegar ao arco adversário. Então, pensando como é que pode ser essa equipe do Galo, a gente tem ali uma formação que pode ser com Everson ou Rafael. O Rafael ganha muita importância com a chegada do Cuca. É provável, por exemplo, que não dá para saber agora quem vai ser o goleiro, pode ser um ou pode ser outro, né? Eu ainda prefiro o Everson, apesar de gostar muito do Rafael, prefiro o Everson. Então a gente vai ter ali o goleiro, o Everson ou o Rafael. Então o Guga, o Hever, o Júnior Alonso e o Arana, né? Então esses dois laterais aí, eles vão ser muito importantes. Então quando a gente fala que já tem alguma coisa nesse Galo deixada pelo São Paulo que o Cuca pode aproveitar, é a questão dos laterais. Porque esses laterais vão precisar, em muitos momentos, atuarem como meio-campistas. Vai precisar, em alguns momentos, eles vão precisar ser praticamente atacantes. Isso, esses dois jogadores já faziam com o Sampaoli. Acho que o jogo do Cuca, do Guga pode, por exemplo, ganhar certa relevância também, porque os espaços que ele deixava anteriormente, provavelmente não vão ser espaços tão desprotegidos como acontecia na gestão do Sampaoli. Bem, a gente vai ter, portanto, essa linha de 4 aí com o Guga, o Júnior Alonso, Hever e o Arana, né? Mudando ali o Júnior Alonso de posição com o Hever. A segunda linha, eu imagino como o Alan, o Jair e o Nátio Fernandes, né? Porque aí você tem dois volantes de muita categoria, um que marca muito mais, marca muito forte, o outro que o faz, mas também tem muita categoria, muita capacidade, por exemplo, com esse jogo, só não tem tanta velocidade, já só não tem tanta velocidade, que é muito importante, é muito necessária para essa linha de 3 que fica à frente da defesa. Então a gente vai ter Guga, Hever, Júnior Alonso e Arana, Alan, Jair e Nátio Fernandes. À frente a gente vai ter o Hulk, Tardelli, sim, Tardelli pode ganhar muito mais relevância, muito mais opção para o jogo com a gestão do Cuca no banco de reservas do Galo, e o Keno. Então nesse caso a gente iria para o banco de reserva, por exemplo, o Savarino, né? Que poderia, por exemplo, nessa situação, enquanto o Keno não estiver bem, ele pode, por exemplo, atuar pelo setor esquerdo, né? Ocupando o setor do Keno, né? E aí ficaria tudo bem. E quando ambos estiverem muito bem, o Savarino pode perfeitamente jogar no lugar do Keno ou jogar no lugar do Hulk, né? Tendo o Hulk sendo colocado como falso 9, como centroavante mais à frente. A gente pode ter também nessas duas linhas, a gente pode ter uma variação. A gente pode ter, por exemplo, o Alan, o Zaratio e o Nátio Fernandes. O Zaratio, porque embora seja um jogador que sabe jogar muito mais quando ele ocupa o corredor central no sentido de progredir com a bola, de conduzir a bola rumo ao ataque, ele pode se adaptar um pouco mais para conseguir fazer também essa recomposição defensiva com mais eficiência. Então a gente pode ter portanto, a primeira linha se mantém, a segunda linha com o Alan, Zaratio e o Nátio, né? O Savarino, o Hulk e o Keno, né? Então, nesse caso, a gente teria, por exemplo, o Savarino atuando pela direita, o Hulk como centroavante e o Keno pela esquerda. O Tardelli ali provavelmente o Tardelli vai realmente ser muito testado pelo Cuca. Ele gosta desse jogador, então é muito provável que um ou outro vá para o banco. A gente olha para esse elenco do Galo, a gente percebe que precisa de uma barca aí, né? Tem jogador que precisa sair, tem ótimos jogadores ali. Inclusive sabe, né, que podem entrar nessa equipe, que podem subir, que podem ser aproveitados da canteira, que podem ser utilizados pelo Cuca, muitos bons jogadores. Então o Galo precisa nesse momento, né, utilizar muito bem a sua canteira, ao mesmo tempo tentar se desfazer de alguns jogadores aí que talvez não tenham tido um bom rendimento aí na temporada. É necessário fazer isso, acho que o elenco está um pouco grande demais, apesar de todas as necessidades que a equipe vai ter com as várias competições que irá disputar em 2021. Então eu penso essa equipe como Everson, Guga, Hever, Júnior Alonso e Arana.
Alan, Jair e o Nacho Fernandes, o Hulk, Tardelli e o Keno. Ou, né, mantendo a primeira linha, Alan, Zaratio, Nacho Fernandes, Savarino, Hulk e Keno. Então alguns jogadores, vocês percebem que talvez tenham perdido um pouco de espaço. Isso pode mudar muito. Por exemplo, o Alan Franco é um jogador muito versátil, que pode também fazer parte dessa primeira linha, dessa segunda linha aí, de 3, né? No lugar, por exemplo, do Jair. Então a gente poderia ter, na primeira formação aí, Guga, Hever, Júnior Alonso e Arana, Alan Franco e o Nacho Fernandes, o Hulk, o Tardelli e o Keno. Ou seja, é muito jogador dando possibilidades para o Cuca. É muito jogador. E isso, às vezes, não é nem tão bom para o Cuca assim, que ele fica realmente muito atordoado quando ele tem muita opção. Em geral, ele costuma tirar muito bem quando ele não tem tanta opção assim. Aliás, foi muito, inclusive, o que fez o São Paulo ir no Galo, no Santos, quando atuou na equipe de Vila Belmiro, e não conseguiu fazer no Galo a perfeição. Então, acho que, na verdade, esse Galo pode ser, sim, um Galo muito doido, muito maluco, né? Acho que teve, dentro das opções dos técnicos aqui no mercado brasileiro, é um técnico identificado com o Atlético Mineiro, é um Galo que é um técnico que a torcida gosta muito, é um técnico que tem muito prestígio no clube, né, e que provavelmente tem tudo para fazer um bom trabalho, e é possível que faça. Né? Dentre as opções que tínhamos no mercado nacional, o Cuca, sem dúvida nenhuma, muito à frente do Renato, foi uma boa opção da direção do Galo. Então, esse transatlântico, né, pode sim funcionar em 2021. E se der muito certo, meus amigos, sai de baixo, porque esse Galo poderá estar muito configurado para conquistar não somente o Brasil novamente, como a América. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.